Meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham, que nos assistem, eu quero, amados, cumprimentá-los a todos na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça e que esta paz venha habitar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você, que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra do Senhor. Queridos, eu não tenho como recompensar a você. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, quando nós olhamos para este texto bíblico, para este versículo, louvado seja Deus, nós entendemos, nós compreendemos, louvado seja Deus, que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando Deus tem um plano para executar na vida de alguém, aconteça o que acontecer, as palavras de Deus, ela não cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. A própria Bíblia nos afirma, queridos, que passarão os céus e a terra, mas aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito, vai se cumprir. Louvado seja Deus. Passe o tempo que passar. A palavra de Deus nos afirma que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A qualquer momento, a qualquer instante, louvado seja Deus, você que está orando por uma causa, você que está pedindo de Deus uma resposta, a qualquer momento, esta resposta vai chegar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você não deve desistir. Você não deve parar. Você não deve, louvado seja o nome do Senhor, por mais que esteja demorando, você não deve negar a sua confiança no Senhor, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pode estar parecendo, pode estar demorando, louvado seja Deus, mas no momento certo, na hora certa, o Senhor irá cumprir a sua promessa na sua vida, porque Ele disse na sua palavra, Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que venha se arrepender. Se Ele prometeu para você, tenha certeza de que vai acontecer, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus. O texto bíblico que nós lemos nesta oportunidade trata-se da vida de um sacerdote cujo nome era Zacarias. Para quem não sabe, Zacarias tinha uma esposa cujo nome era Isabel. Todos nós sabemos que Isabel era uma mulher estéril, avançada em dias. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel já teria cessado o cômodo das mulheres. Isabel não poderia mais gerar filhos, porque além de ser avançada em idade, também era estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, quem fez a promessa na vida
daquele casal é fiel para cumpri-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias entra no templo do Senhor, porque Zacarias era sacerdote. Zacarias teria uma função na casa de Deus, e ele entra no templo do Senhor para exercer a sua função sacerdotal. Louvado seja Deus. Quando Zacarias está no exercício da sua função, quem aparece a Zacarias? Um anjo enviado da parte de Deus, trazendo uma resposta a Zacarias, trazendo uma solução para Zacarias, trazendo uma alternativa para Zacarias, trazendo uma resposta de Deus para Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo chega e disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero abrir aqui, queridos, um parênteses nesta mensagem, neste momento. Não desanime, não deixe de orar. Não pense que a sua oração está perdida. Não pense, amados, que Deus não está te ouvindo. Louvado seja Deus. Como já disse, tudo tem o seu tempo e a sua hora. No momento certo, o Senhor irá trazer a resposta para a tua vida. A tua oração não está sendo esquecida diante do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o anjo aparece a Zacarias e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua esposa, conceberá e dará à luz um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias não acreditou naquela mensagem daquele anjo. Zacarias duvidou, porém o anjo, quando vai se ausentar do profeta Zacarias, ele disse: todavia, por não crer nesta mensagem, tu vai ficar surdo e vai ficar sem poder falar. Louvado seja o nome do Senhor, pois a palavra de Deus nos informa, queridos, que a multidão aguardava Zacarias sair do templo. E todos nós sabemos que se alguém entrasse no templo do Senhor e tivesse cometido algum pecado, louvado seja Deus, esta pessoa morreria dentro do templo. Louvado seja Deus para todo sempre. Então o povo aguardava Zacarias e começou a se preocupar, porque Zacarias tanto se demorava no templo. Louvado seja Deus. Quando certo tempo, Zacarias sai do templo, só que saiu sem poder falar e sem poder ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel, já preocupada, louvado seja Deus. E Zacarias, quando sai, não conseguiu mais falar, porque estava mudo, estava surdo. Louvado seja o nome do Senhor. Moral da história, queridos, eu quero resumir em pouco tempo esta reflexão. Passou-se o tempo, a promessa de Deus se cumpre na vida de Isabel. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel se engravidou e deu à luz o filho, cujo nome era João Batista, o precursor do Messias, aquele que veio, louvado seja o nome do Senhor, para aplanar, ou seja, aquele que veio com a mensagem do arrependimento. Louvado seja Deus. Então, cumpriu-se a promessa na vida de Zacarias com a dona Isabel. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa se cumpriu, ela deu à luz um filho, e porém a palavra nos diz, no versículo 80, eu estou resumindo, louvado seja o nome do Senhor, que João cresceu, se fortaleceu em espírito, porém vivia no deserto até o dia que havia de ser manifestado a Israel.
Louvado seja Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta mensagem, mais uma vez, querido. Eu não sei que dificuldade você está atravessando na sua vida. Eu não sei que deserto você está atravessando na sua vida, mas eu quero confortar o seu coração e dizer para você que o deserto não é para sempre. O deserto é apenas uma passagem. O deserto é apenas um momento de você se aperfeiçoar na presença de Deus. O deserto, ele não permanece para sempre. Assim como ele tem início, o deserto também tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que deserto você está vivendo na sua vida, mas eu só sei lhe dizer que este deserto, ele vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. João cresceu no deserto, se fortaleceu no deserto. Aí eu lhe pergunto, e você há de deixar nos comentários, louvado seja o nome do Senhor, porque quando eu li o versículo 80, algo me chamou a atenção, querido. Como é que uma pessoa consegue sobreviver no deserto? Mas eu entendi que o deserto, louvado seja o nome do Senhor, às vezes Deus nos permite ir para o deserto, louvado seja o nome do Senhor, para nós termos uma história para contar, para nós termos um testemunho para contar, para nós mostrarmos para as pessoas que em meio ao deserto o nosso Deus está presente. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus não nos deixa só. O nosso Deus não nos desampara. E no meio ao deserto, Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero mais uma vez dizer para você que você não está esquecido. Ah, irmão, mas eu estou vivendo o deserto. Este deserto, ele vai se transformar em um campo fértil. Esse deserto, assim como ele começou, ele tem o seu fim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, às vezes, nos leva para o deserto, querido, para nos exaltar. Louvado seja Deus, para nos levantar e saber que o deserto também é um lugar de providência de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então diz a Bíblia que João cresceu no deserto. Agora pense comigo, amados. Deserto não tem sombra. Deserto não tem água. Deserto é o sol escaldante. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no período da noite, o deserto, ele é quente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que João cresceu no deserto. Eu quero dizer para você, se você tem uma promessa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, se você tem um plano de Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas da vida, você não vai morrer, você vai sobreviver, porque o nosso Deus, até no deserto, ele tem os seus propósitos. Até no deserto, o nosso Deus, ele tem os seus planos, os seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Este deserto que você está vivendo, que você está passando, não é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, querido, nos informa que João cresceu no deserto, se fortaleceu no deserto, até o dia que havia de ser manifestado a Israel. Louvado seja Deus. Amados, eu estou resumindo esta mensagem neste momento, mas eu quero dizer para você, não desanime em meio aos desertos da vida. Não pense que você vai morrer em meio a este deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que este deserto, ele vai ter um ponto final. O nosso Deus vai mostrar que mesmo em meio ao deserto, quando todos pensavam que você iria morrer,
quando todos pensavam que não tinha solução, que não tinha alternativa para você, em meio a esse deserto, o nosso Deus vai mostrar que Ele é contigo, que Ele não te abandonou e que Ele não te desamparou. Em meio ao deserto, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai prover pão, Deus vai prover saúde, Deus vai prover aquilo que você menos espera que aconteça na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que deserto também é lugar de crescimento. Deserto também é lugar de nós mantermos a nossa comunhão com Deus. O deserto também é um lugar onde Deus foge ao nosso caráter. No deserto, nós nos aproximamos mais do Senhor. No deserto, nós buscamos mais ter comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o deserto em nossas vidas acontece, queridos, e não acontece sem a permissão de Deus. O deserto na nossa vida acontece, às vezes, por permissão do Senhor, porque às vezes o Senhor está querendo, louvado seja Deus, mostrar para os nossos inimigos que Ele nos coloca no deserto, mas Ele nos tira do deserto. O Senhor está querendo mostrar para os nossos adversários que o meio deserto, Ele também cuida de nós. Ele também está conosco. Ele não nos abandona. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que Deus é fiel. Amados, eu quero deixar esta mensagem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que em meio ao deserto, o Senhor nosso Deus está cuidando de ti. Fique com esta mensagem e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.